Anestesia, ketamina e o resgate na Tailândia. O que é que tudo isso tem a ver, pelo amor de Deus, Francisco? Me acompanhe em mais um de Papo com a Injete que você vai descobrir. Seja bem-vindo. Solta a vinheta. Para que a gente entenda como tudo isso está relacionado, é fundamental que a gente passe por uma pequena contextualização. E aí, pessoal, eu tenho certeza que todos vocês que estão assistindo esse vídeo aí agora devem ter uma pequena lembrança, no mínimo, sobre uma missão de resgate internacional que aconteceu lá na Tailândia, no ano de 2018. 12 meninos que formavam um grupo de futebol chamado Javalis Selvagens foram comemorar o aniversário de um dos integrantes num passeio em uma caverna junto com o seu técnico de futebol. E aí, pessoal, o que era para ser um passeio simples de uma hora, um simples divertimento, se transformou em uma situação dramática, extremamente difícil e complicada. Esses meninos, eles ficaram presos na caverna que sofreu inundação. E aí começa a partir daí uma missão de resgate internacional que envolveu mais de 1.000 profissionais das mais diversas áreas. E é nesse cenário que surge a necessidade desses meninos serem resgatados depois de 18 dias através de auxílio dos mergulhadores, especialistas também em cavernas, em mergulho em cavernas, e esses mergulhadores, eles tinham que transportar esses meninos do ponto onde eles se encontravam até o ambiente externo. E aí, pessoal, pânico nessa situação era simplesmente mortal, tanto para quem estava sendo resgatado, quanto para quem estava realizando o resgate. E para realização desse resgate acontecer de forma eficaz, surge aí um médico anestesista que realiza sedação nessas crianças, nesses jovens. E é exatamente aí onde tudo se relaciona. Você tem uma situação dramática de resgate, você tem um médico anestesista que veio sedar essas crianças, e o cara também era mergulhador especialista em caverna. Ia realizar também o transporte dessas crianças. E a ketamina, pessoal, ela está aqui porque ela foi um dos agentes anestésicos utilizados nessa situação. Beleza? Me acompanhou até agora? Então, se você me acompanhou e agora já sabe como tudo está relacionado, eu vou te entregar agora informações preciosas que vão te ajudar agora na tua prática clínica diária, aí do outro lado, quando você precisar de utilizar a ketamina. E aí, pessoal, agora eu vou te passar várias informações aqui, bem breves, a respeito da ketamina, para que tu conheça ela melhor e para que tu realmente pense e saiba o porquê que o médico realmente lançou mão desse fármaco como estratégia principal na sedação desses meninos dos Javalis Selvagens no resgate lá na Tailândia. Olha só, o que é a ketamina, aonde que ela atua, que tipo de reação que ela provoca no paciente. Vamos começar daí? Esse é o nosso ponto de largada. Pessoal, a ketamina é um fármaco hipnótico sedativo que é bastante utilizado na nossa prática anestésica e também nas salas de emergência, que ela atua, pessoal, como antagonista dos receptores NMDA. O principal sítio de ação molecular é esse antagonismo dos receptores NMDA. Atua também a nível de fenda pré-sináptica, reduzindo a quantidade, a liberação, na verdade, de glutamato? Atua. Mas o componente principal seria esse antagonismo do NMDA, beleza? E aí, pessoal, a ketamina, ela, uma vez administrada no teu paciente, ela vai produzir tanto amnésia, quanto inconsciência, quanto analgesia. E tudo isso esses efeitos, eles vêm a partir de uma dose dependente. O que significa isso, Francisco? Quanto maior a dose, maiores serão esses efeitos. E o que difere a ketamina, o que dá um tchan na ketamina realmente,
é o fato de ela ser o único fármaco hipnótico que produz uma anestesia que nós chamamos de anestesia dissociativa. Francisco, o que é isso? Anestesia dissociativa só complica esse negócio? Não, pessoal. Anestesia dissociativa assemelha-se ao estado de catalepsia. Traduzindo, o teu paciente ele vai dormir literalmente de olho aberto, tá? Mas o mais incrível da ketamina, apesar de ela diferir dos outros anestésicos hipnóticos que simulam ali uma situação de sono ideal, de sono habitual, nosso sono diário mesmo, a ketamina, pessoal, ela tem efeitos sensacionais. Por exemplo, o início de ação da ketamina. O cara não teve que se preocupar com isso, porque a ketamina ela apresenta uma alta lipossolubilidade, ela apresenta um pKa próximo do pH fisiológico e apresenta um baixo peso molecular. Então essas três características aí fazem com que a ketamina atravesse a barreira hematoencefálica muito, mas muito rapidamente. Início de ação, Francisco. Na prática, me ensina aí. 30 segundos, pessoal. 30 segundos depois da injeção da ketamina, você já tem efeitos. Pico de ação, Francisco. Me ensina aí na prática. Cara, com 1 minuto, você já tem seu grau máximo de ação da ketamina. Beleza? Então esse ponto justificava aí a escolha da ketamina. Então, pessoal, outro ponto que ele tinha que se preocupar no resgate, duração de ação. Cara, será que a dose que eu vou escolher para esses meninos aqui vai ser suficiente para garantir o transporte seguro durante todo o trajeto? E aí, pessoal, em relação à duração de ação, é dose dependente, tá? Quanto maior a dose, maior a duração de ação da ketamina. E uma vez associada com os benzodiazepínicos, esse efeito também, essa duração, vai ser naturalmente maior. E grava isso que vai ser importante, tá? E aí eu vou te explicar por quê. Outro ponto que ele tinha que se preocupar, pessoal, será que esses meninos, eles não vão deprimir a via aérea? Eles não vão ter desabamento de base de língua? Eles não vão ter perda da patência de via aérea? Porque os meninos, eles foram transportados com máscaras que selavam toda a face deles, mas mesmo assim, mesmo com oferta de oxigênio através dos cilindros que os mergulhadores estavam carregando para oxigenar esses meninos, a patência da via aérea tinha que ser mantida. E olha só o que é um fármaco sensacional. Ketamina parece que foi feita para essa situação. Por quê? Porque a ketamina aumenta a patência de via aérea alta e patência de via aérea baixa. Ela aumenta volume minuto, ela aumenta volume corrente e ela ainda de quebra broncodilata o teu paciente. Então, com isso também ele já estava mais tranquilo. E outro ponto, cara, eu vou ter que puncionar a veia nesses meninos na caverna? Como é que vai ser essa dinâmica, essa logística? Não, pessoal, a ketamina pode ser administrada sim via intramuscular. E aí você pode lançar mão de uma dose de 2 a 4 miligramas por quilo. Mas é impossível eu mensurar que tipo de dose ele utilizou nessa situação. Porque é uma situação de individualização máxima. Ele teve que pensar para cada menino daquele qual a dose que ele tinha que utilizar. Então ele foi realmente um mago das drogas aí. E aí, pessoal, o último ponto que ele tinha que se preocupar, e talvez esse fosse, pelo menos se eu estivesse na situação dele, seria o mais preocupante, seria com as reações de emergência. O que são reações de emergência, Francisco? Pessoal, são reações psicológicas que os pacientes, quando estão no período de recuperação da ketamina, apresentam. Pode variar aí desde uma alucinação, uma interpretação errada daquilo que é real, até mesmo uma agitação psicomotora intensa, uma confusão mental. Alucinações, pessoal. E alucinação gera agitação psicomotora, gera confusão mental, gera pânico. E pânico nessa situação de resgate é simplesmente mortal. Isso é frase de um dos mergulhadores no documentário. Pânico nessa situação seria mortal.
Então o cara teve que acertar a dose ali. E aí, pessoal, no que diz respeito à duração de ação e presença de sintomas, presença de reações de emergência, a associação de ketamina com benzodiazepínicos é sensacional. Porque os benzodiazepínicos, diazepam e dazolam, eles reduzem a incidência de reação de emergência, de reações psicológicas no despertar da ketamina, no despertar do efeito anestésico da ketamina, e também prolonga a duração de ação. E nas reportagens fica claro que ele utilizou sim a ketamina intramuscular, mas ele também utilizou um fármaco administrado por via oral, um fármaco sedativo via oral. Será que não foi um benzodiazepínico? Provavelmente, se eu tivesse que apostar, sim, um midazolam. E aí, pessoal, você já garantiria aí uma duração de efeito maior e também uma menor incidência das reações de emergência. Beleza? Pegou a visão? Deu para fechar o raciocínio? Relacionar realmente a anestesia, ketamina e o resgate na Tailândia? E por que que o cara utilizou essa duploterapia, ketamina intramuscular com midazolam oral? E aí você pega todo esse conhecimento que eu te passei e aplica na tua prática. Porque com certeza no teu cenário hospitalar existem situações semelhantes. Situações semelhantes, onde você não quer que o paciente agite no despertar da anestesia, na recuperação da anestesia, onde você não quer que o paciente deprima a via aérea, que o paciente continue com a via aérea patente, mais sedado, com amnésia, inconsciência, analgesia. Pessoal, esse conhecimento, se transportado para os nossos cenários, pode ser sim muito útil. E outro ponto, ninguém faz nada sozinho. Um trabalho em equipe devidamente coordenado, com um plano organizado, existindo uma lógica no caos, faz total diferença. Ninguém faz nada sozinho, nem você e muito menos eu. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like agora pra gente. Se inscreve nesse canal que vem muita coisa boa por aí. A InjectMed, o trabalho não para. Vamos pra cima. E, pessoal, ativa o sininho também das notificações para que você não perca realmente nada que a gente poste aqui nessa plataforma. Beleza? Meu muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. E até o próximo De Papo com a Inject. Valeu, galera!